Oi, gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Lembra que eu falei para você que após terminarmos o livro do Gênesis, era para você anotar sobre curiosidades ou algo que você aprendeu a respeito desse livro? Pois bem, chegou o dia e hoje é o dia de nós falarmos aquilo que a gente aprendeu e comentarmos, né, algumas coisas também que é bom sempre estar recapitulando para que a gente não venha se esquecer daquilo que lemos, meditamos e depois aplicamos na nossa vida e também transmitimos aos que vão nos ouvir. Gente, eu vou tentar sempre gravar assim, tá bom? Você me olhando, eu te olhando, mas vocês vão ouvir barulhos como agora, né? O moço está cortando a grama aqui de onde nós moramos, e então vai fazer barulho. Mas, todavia, eu creio que você vai entender muito bem o que nós vamos transmitir aqui neste vídeo, certo? Vamos lá? Eu vou passar para você o que eu aprendi. Você coloque depois nos comentários, se você quiser, aquilo que você aprendeu ou curiosidades, algo do tipo, certo? Eu aprendi muitas outras coisas, mas eu resumi apenas nessas 15 aqui, tá bom? Vamos lá? A primeira, o que é que aprendemos no livro do Gênesis? Primeira coisa, Deus, ele fala com ímpios, tá? Essa história de que Deus só fala com crente é mentira, isso aqui não existe. Mas a forma de Deus falar com o ímpio, você deu no texto e no livro do Gênesis, que foi através de sonhos. Lembra de Faraó, quando o Senhor falou com o Faraó e também com o Abimeleque lá no capítulo 20 do livro do Gênesis. E também a partir do capítulo 12, enfim, você vai ver Deus falando com o ímpio através de sonhos. Segunda coisa, Deus ele não deixa que ninguém prospere com paz e tranquilidade. E tranquilidade sem antes a pessoa resolver as suas pendências. Lembra do Jacó e o Esaú, capítulo 27? Ele só prosperou o Jacó depois que resolveu as suas pendências, até mesmo com seu irmão, o Esaú. Terceira coisa, os pais, eles devem se preocupar com o futuro de seu filho. Não é se intrometer e nem tomar frente, é se preocupar. Lembra do Abraão e o Isaac, quando o pai Abraão se preocupa com o casamento e o futuro de seu filho, mandando o seu servo ir atrás de uma esposa para o seu filho, lá no capítulo 20 em diante. Quarta coisa, você vai ver que em uma família isso aqui é necessário, certo? É muito importante que haja diálogo, sinceridade, verdade e transparência. Lembra da bagunça que aconteceu na casa da Rebeca, Isaac, Jacó e Esaú, capítulo 27 do Gênesis? Então, uma casa que não tem diálogo e sinceridade, enfim, tudo que for citado aqui, você vai ver que vira uma bagunça. Mas, ainda bem que você leu o livro do Gênesis, e lá também no nosso capítulo 27 aqui, que nós gravamos, a gente comentou um pouco disso. Volta lá nos vídeos, para que você também venha refrescar um pouco mais a sua mente em relação a tudo aquilo que a gente já leu e já passou. Outra coisa, a Trindade, ela aparece logo no capítulo 1 do Gênesis. É só você ir lá no verso 1º, que você vai ver a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo aparecendo logo no começo. Sexta coisa, a Bíblia ela é um livro que conta a história de Deus por meio de vários personagens. A história de Deus começa por Deus, todo o enredo é Deus e termina em Deus. Então, não venha com essa história de que a história da Bíblia é Jacó. Não. A história de Deus por meio da pessoa de Jacó. E assim por diante. Oitava coisa, e isso daqui para mim também é muito importante, porque os anjos, né, mostra o livro do Gênesis, que eles apareciam com maior frequência. E veja que a forma que eles apareciam, todos conseguiam ter a percepção de que eram anjos. Ali é um anjo, ali é um anjo. E detalhe, ninguém adorou anjos. Via os anjos e não o adorava, reverenciava, tinha respeito, mas não adorava. Hoje você vê na igreja que um pessoal diz, eu tô vendo anjo, aí cai no chão, aí parece que tá adorando, aí coloca anjos também como status. Isso aqui não existe. Então, é bom que a gente aprenda que o próprio livro do Gênesis também já está ensinando para não adorar, reverenciar, ter educação e respeito, mas não adorar. Nona coisa, Deus ele faz promessas, isso é fato, mas você leu comigo que geralmente aqui no livro do Gênesis, ela se cumpria depois de muitos anos. Lembre que aqui é o livro do Gênesis. Não pegue o livro do Gênesis e resuma toda a Bíblia, não faça isso. Mas aqui nesse livro, Deus prometia e cumpria depois de anos, mas todas foram cumpridas. Aqui diz o texto. Mas vamos ver nos outros livros que vai haver algumas certas diferenças. E depois a gente vai encaixando tudo conforme a nossa leitura, ok? Outra coisa, Deus, ele nos prova. Capítulo 22, quando Deus pede para o Abraão
entregar o seu filho Isaac a Deus. Então, sim, nós somos provados, não é tentados, é provados por Deus. Outra coisa, o Isaac e a Rebeca, diz o texto, eles não casaram por meio de revelações. Não. Leia lá, que você vai ver que não foi por revelação. Ah, Deus está me revelando que você é para mim. Isso não existe. Tá? E não só aqui, agora eu posso falar assim, e não só aqui no livro do Gênesis, mas em toda a Bíblia você não vai ver ninguém orando no sentido de revelação. Olha, foi uma revelação que alguém disse que você é para mim. Não tem, certo? Outra coisa. Eu tô dizendo esse outra coisa, porque aqui a gente está para ensinar você, e eu sei que alguns aprendem quando a gente vai sempre repetindo, outra vez, outra coisa, entendeu? Então, eu tô fazendo assim justamente para que você entenda, porque para quem não se lembra, ou para quem se esqueceu, né, na verdade, aqui no meu canal tem pessoas que não têm leitura, tem pessoas aqui também com dificuldade de visão, então ele só ouve o que eu estou falando. Então, conforme eu estou outra coisa, ele está entendendo que é uma outra curiosidade ou uma outra coisa que se aprende no livro do Gênesis, certo? Outra coisa, quem abre a madre e fecha, o livro do Gênesis deixou bem claro isso aqui, é Deus. Deus tem todo o controle na madre, Deus tem todo o controle de tudo. E você vai ver que, tanto para o Isaac e Rebeca, Deus fechou a madre e abriu. Também para o Abraão e para Sara, Deus fechou a madre e também Deus abriu, independente da idade. Deus abriu a madre. Então, todo o controle está nas mãos de Deus. Outra coisa e muito importante, dízimo, capítulo 22, capítulo 28, verso 22. Dízimo, aqui na Bíblia, no Gênesis, foi dado sem ninguém pedir. O próprio Jacó fez um propósito com o Senhor, dizendo que ele daria o dízimo ao Senhor. Se acontecesse isso, 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 é só você voltar lá, ler, que você vai entender. Mas ninguém o obrigou, e ninguém o forçou, e ninguém pediu. Ele fez a proposta e ele deu. Se na sua igreja, ou onde você congrega, você é obrigado a dizimar, saia desse lugar. Isso não é bíblico e isso não existe. Forçar você a algo é que nem oferta. Não se força ninguém a ofertar. Isso tem que ser por livre, espontânea vontade, certo? Mais uma coisa, estamos acabando. Mais uma coisa, o texto, isso nós aprendemos até mesmo com as nossas breves pensamentos e aplicações, né? Que nós fizemos durante o capítulo 1 ao 50. Vai lá, volta nos vídeos que você vai ver até mesmo as nossas breves aplicações e explicações daquilo que a gente lia. Você vai ver que, ainda que a mensagem for grande ou o capítulo for enorme, você consegue sim montar uma linda mensagem, uma poderosa mensagem, usando apenas um versículo. Ou então, você consegue resumir toda a história daquele capítulo usando um versículo para você expor o texto e pregar. Mas tudo que você for pregar tem que ser baseado naquilo que você leu. Nada de falar daquilo que você não leu e querer incrementar. Isso aí depende. Mas agora, como nós estamos no Gênesis, use o que você leu. Fale do que você leu. Não invente e nem acrescente. Apenas o texto, ele prega por si próprio, certo? E por fim, sejam devagar. Mas sejam devagar que vai aprendendo conforme a sua caminhada, ainda que lenta. Porque não adianta você ir com pressa na leitura e ainda chegar no final, mas você chegou naquele final sem entender nada, sem saber de nada e sem compreender aquilo que você leu, estudou e meditou. Então seja aquela pessoa que até que lê devagar, com lentidão, mas consegue chegar dizendo, pelo menos eu demorei, cheguei e aprendi. Ainda que não tudo porque não dá, mas pelo menos uma boa parte você vai aprender, porque o nosso propósito é ler, meditar, fazer um breve comentário e aplicar isso aqui, certo? E por fim, não se esqueça que a partir de agora nós vamos começar o livro do Êxodo. Espero que você leia e acompanhe comigo. E sobre a demora, gente, eu tenho uma criança, meu filho agora completou 1 aninho, e não é tão fácil estar cuidando de casa, ter um ministério e ainda você ser dona de casa para cuidar de uma família e ainda ter que vir gravar vídeos. Fora que durante esse período, todo mundo aqui na minha casa estava enfermo, então já estou aqui também dando o meu parecer e explicando sobre a demora dessas 3 semanas ou um pouquinho mais que eu estava fora. Mas hoje nós já estamos bem para a glória de Deus e conforme nós vamos conseguindo gravar, a gente vem aqui, passa para você o que nós temos, ainda que pouco, né? Mas a gente vai passando para você aquilo que a gente, com toda a humildade e simplicidade, temos a oferecer, usando a palavra do Senhor em sabedoria
e em verdade, certo? Não se esqueça que a nossa temática vai ser um pouco diferente. Eu vou gravar para você agora de uma forma totalmente diferente. Bom, você vai ver e você vai assistir. Eu espero que você aprenda e eu espero que você vá comigo até o final dessa longa jornada do Apocalipse. Não é fácil, não vai ser nada corrido, mas mesmo devagar nós vamos chegar lá, certo? Que Deus te abençoe em nome do Senhor. E se nos vídeos estiver de alguma forma te abençoando, coloca aqui no comentário também. Não esquece de se inscrever, porque tem muita gente aqui no canal que está assistindo os vídeos, mas ainda não se inscreveu. E curte também, para que esse vídeo ele possa chegar também a mais pessoas, não só esse, né, mas os demais, e a gente aqui juntos crescer em nome de Jesus, certo? Deus te abençoe, ore pela minha vida, e eu estou orando também pela sua vida. Te vejo no livro do Êxodo, em nome de Jesus.